A CNN, o porta-voz das Forças Armadas de Israel, falou sobre a dificuldade em identificar os corpos dos mortos nos ataques do Hamas ocorridos há 2 semanas. É o que a gente vai acompanhar agora. Many of the bodies are extremely difficult to identify for sad reasons. And that is why it's taking so long, and that is why there's a large number of unidentified bodies that are and that's also why the number of missing are so high, because some of the bodies have not been found and some have not been identified, and it's ongoing. We are aware of the tremendous pain that the families are going through, the unknown, waiting for some kind of certainty and clarity. We're trying to provide it. It is a national effort. No resource is spared in order to shed light on the situation. We're collecting the intelligence, understanding who is abducted, who is missing, who is dead. Hopefully, and we have said this before, we are going to bring all of those hostages back, just as we are going to dismantle Hamas and win this war. Volto a falar aqui com Sandro Teixeira Moita, que é professor de Ciências Militares da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército. E, Sandro, pegando o gancho desta fala do porta-voz do Exército israelense, da comoção natural que ocorre depois de um ataque tão devastador, tão violento, tão bárbaro contra civis israelenses, ainda esta dificuldade, ainda uma vivência de luto da sociedade israelense e essa dificuldade de algumas famílias que ainda nem sequer puderam receber os corpos dos seus entes que perderam a vida. E ele mencionando essa necessidade de busca de informações sobre os reféns. Você também havia feito a menção do número oficial de 210 reféns identificados e confirmados pelo exército israelense, mas queria ouvi-lo, quais são as dificuldades, os desafios para esse tipo de trabalho militar, de busca de informações de inteligência de uma organização como é o Hamas, e em relação a esses reféns, que recursos que os militares israelenses têm à disposição para conseguir ter uma informação mais precisa dentro do possível em relação a esses reféns civis? Yuri, é um trabalho extremamente difícil, porque você vai ter que utilizar todas as capacidades de inteligência do Estado israelense. Isso vai indicar que você vai ter que usar capacidades militais, capacidades de guerra eletrônica, guerra eletromagnética, para ouvir celulares. Você vai ter que ter a capacidade de tentar penetrar no Hamas e outros grupos terroristas com informantes ou fontes humanas, o que é extremamente difícil, dada a natureza desses grupos terroristas, e uma vez que são identificados ali potenciais colaboradores de Israel, eles são prontamente executados. Então, e além disso, a questão do tempo, é uma corrida contra o tempo, porque obter informação para que se torne inteligência é uma tarefa extremamente difícil. A questão da movimentação pedida por Israel para a população de Gaza, de que saísse 1,1 milhão de pessoas do norte ao sul, também foi um movimento nesse sentido, para tentar causar um movimento que produzisse informações que indicassem aonde estavam esses reféns. Isso é uma obra que não é realmente militar, havia ali também um componente de tentar achar alguma inteligência sobre isso, porque no meio desse movimento você poderia, de repente, ouvir ligações de elementos da Jihad Islâmica Palestina ou do próprio Hamas falando: a gente tem que levar o refém do ponto A para o ponto B. Não que isso revelasse a localização, mas eles simplesmente estariam dizendo: estamos movimentando os reféns, e aí você complementaria isso com a utilização de drones, de câmeras aéreas ou de outras fontes possíveis para tentar obter um fragmento de informação, uma pista que daí você conseguisse transformar em uma inteligência possível para ou tentar obter uma negociação ou uma operação de resgate de reféns. Então, é uma tarefa extremamente complexa, Yuri, sem dúvida, e isso deve estar sendo levado em conta no planejamento da ação terrestre israelense em Gaza. Sem dúvida. Agora, professor, tem um outro aspecto que queria ouvi-lo também, desse ponto de vista das dificuldades no teatro de operações.
quando a gente está tratando da fronteira da faixa de Gaza com o Egito. E o Egito fazendo essa alegação das dificuldades para não abrir a fronteira para o resgate, por exemplo, desses brasileiros que estão em território palestino e que o governo brasileiro tenta repatriar. Da mesma forma, quais são os instrumentos que o Egito tem para evitar a infiltração de militantes extremistas no seu território e se é esta carência de dispositivos para conseguir ter um controle mais claro que o Egito acaba tomando uma decisão tão drástica quanto essa de manter a fronteira fechada para o acesso mesmo de civis que queiram deixar o território egípcio o mais rápido possível? Yuri, primeiro, o Egito, o Sinai é uma região extremamente complexa para o Egito, porque há alguns anos o Egito estava por ele mesmo um combate contra forças insurgentes islâmicas naquela região. Então, a entrada de mais pessoas nessa área complicaria essas operações que o Egito leva a cabo, e fora isso que uma migração palestina para o Sinai causa um problema enorme para a economia do Egito, que sofre pesadamente as consequências da guerra entre Rússia e Ucrânia. 80% do trigo do Egito era importado daqueles dois países, e não é mais, o que elevou os preços de comida, puxou a inflação e afetou severamente a economia daquele país. E não é um país rico, é um país que grande índice de pobreza e não tem condições de arcar com essa questão. Uma movimentação internacional, e isso o Egito esperava, e até houve um protesto egípcio nos últimos dias quanto a isso, com o secretário de Estado americano, e na conferência que foi feita hoje no Cairo também houve um protesto nesse sentido, de um apoio maior da comunidade internacional para o abrigamento de palestinos, mas não em território egípcio, porque também há o temor do Egito de que no meio desses palestinos, mesmo palestinos que tenham dupla nacionalidade, como é o caso de vários desses cidadãos brasileiros que lá em Gaza estão, eles, no meio dessas pessoas, possam vir membros do Hamas infiltrados que possam se valer do Egito para lançar ataques contra Israel. Isso não seria uma novidade. Ocorreram ataques nesse sentido dos anos 90 e nos anos 2000 e causaram sérios problemas entre Israel e Egito, que foram contornados depois de memorandos de entendimento, de segurança e por aí vai. Então, no caso do Egito, é um fator enormemente explicador nesse sentido. E ele não tem meio de fazer um grande controle se, por acaso, passassem todas as pessoas que querem passar pela passagem de Rafah. Ele não teria meios para controlar isso. Sandro Teixeira Moita, especialista em estratégias militares, nos acompanhando nesta cobertura especial da CNN. Te agradeço mais uma vez pelas informações, pela análise. Meu caro, a gente volta a conversar ainda nesta noite. Até já.